E se eu te dissesse que um casamento arranjado no Brasil imperial escondeu um segredo sombrio que quase destruiu uma vida inocente? Um coronel de café, conhecido por tratar seus escravizados com dignidade incomum, descobre que seu enteado é um predador, e precisa tomar uma decisão que mudará tudo. Esta é uma história sobre poder, justiça e a coragem de fazer o que é certo quando todos ao seu redor escolhem o silêncio. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você gosta de histórias que fazem a gente refletir sobre dignidade e humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Agora vem comigo que essa história vai te impactar. O sino da capela ecoou 3 vezes naquela manhã de junho, e todos sabiam o que aquilo significava. Coronel Henrique Sampaio, o homem mais respeitado de toda a região cafeeira, estava prestes a se casar. Mas o que ninguém ousava comentar em voz alta era o verdadeiro motivo daquela união. Não era amor, era negócio. Viúva Marcela Vasconcelos trazia consigo não apenas sua beleza austera e seu olhar calculista, mas também as terras que faziam divisa com a fazenda Santa Cruz, propriedade do coronel. A união selaria um império agrícola que dominaria 3 municípios. Henrique ajustou o colarinho engomado enquanto observava pela janela os preparativos no jardim. Aos 42 anos, era conhecido por algo raro naqueles tempos. Tratava seus trabalhadores escravizados com uma dignidade que chocava outros fazendeiros. Garantia-lhes alimentação adequada, proibia castigos corporais severos e até permitia que mantivessem suas tradições culturais. São seres humanos, não animais, costumava dizer, enfrentando o escárnio de seus pares. Essa postura não vinha de fraqueza, mas de uma convicção profunda forjada quando, ainda jovem, testemunhou horrores que marcaram sua alma para sempre. Mas Henrique desconhecia um detalhe crucial: Marcela não vinha sozinha. Seu filho, Lúcio, de 17 anos, era um jovem forjado em privilégios e nunca havia conhecido limites. Criado pela avó após a morte precoce do pai, o rapaz aprenderá que seu sobrenome era um escudo contra consequências. Tinha olhos frios demais para sua idade, e um sorriso que nunca alcançava o olhar. Marcela sabia dos problemas do filho, as criadas que pediam demissão repentinamente, os boatos abafados com dinheiro, os olhares de medo que ele provocava. Mas uma mãe cega por amor e ambição escolhe não ver o que não lhe convém. Quando as carruagens chegaram trazendo a noiva e seu filho, Henrique sentiu um calafrio inexplicável. Lúcio desceu do veículo com arrogância, avaliando a propriedade como quem inspeciona uma conquista. Seus olhos percorreram as senzalas ao longe, e um sorriso perturbador se formou em seus lábios. Naquele instante, algo no ar mudou. As escravizadas que trabalhavam no jardim baixaram a cabeça instintivamente, um gesto ancestral de proteção diante do predador. Henrique notou, mas atribuiu a timidez natural. Estava errado. Elas tinham reconhecido o perigo antes mesmo que ele cruzasse o portão de entrada da fazenda. A cerimônia foi grandiosa, como mandava a tradição. Padres, autoridades locais, fazendeiros vizinhos, todos vieram testemunhar a aliança entre as famílias Sampaio e Vasconcelos. Henrique proferiu seus votos com seriedade, enquanto Marcela sorria com a satisfação de quem acabará de fazer um excelente negócio. Durante o banquete, Lúcio observava tudo com desdém mal disfarçado, entediado pelas conversas sobre café, colheitas e política. Seus olhos, porém, animavam-se cada vez que uma escravizada passava servindo as mesas. Henrique percebeu esses olhares e sentiu novamente aquele incômodo no peito, mas afastou o pensamento. Estava sendo paranoico em um dia que deveria ser de celebração. Após a festa, quando a noite caiu sobre a fazenda, a nova família instalou-se na casa grande. Marcela inspecionou cada cômodo com aprovação, já planejando mudanças na decoração. Lúcio recebeu o quarto na ala leste, um aposento amplo com vista para os cafezais, e mais ao longe, as senzalas. Ele abriu a janela e respirou fundo, saboreando aquele ar de liberdade absoluta. Ali, longe dos olhares vigilantes da avó, longe dos sussurros da cidade natal, ele finalmente poderia ser quem realmente era. E ninguém, absolutamente ninguém,
o impediria. Nos dias seguintes, Henrique tentou estabelecer uma relação com o enteado. Convidou-o para cavalgar pelas terras, mostrou-lhe o funcionamento da fazenda, tentou ensiná-lo sobre administração e responsabilidade. Mas Lúcio respondia com monossílabos, olhares vagos e um desinteresse que beirava o insulto. O que realmente capturava sua atenção eram as escravizadas, especialmente as mais jovens. Ele as observava trabalhando, estudava suas rotinas, aprendia seus nomes. Henrique notava essa fixação e sentia crescer dentro de si uma preocupação que logo se transformaria em alarme. Uma tarde, durante o jantar, Lúcio fez uma pergunta que gelou o sangue do coronel. Padrasto, é verdade que aqui você não permite que os senhores façam o que bem entendem com suas propriedades? A palavra propriedades foi pronunciada com um tom particularmente venenoso, e o silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Henrique pousou o talher lentamente, encarou o jovem e respondeu com voz firme: nesta casa, tratamos todos os seres humanos com dignidade. Se isso lhe desagrada, posso providenciar acomodações em outra propriedade. Marcela interveio rapidamente, acalmando os ânimos, mas o recado estava dado. Ou assim Henrique pensava. Lúcio apenas sorriu, aquele sorriso gelado que não alcançava os olhos, e continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Seu nome era Joana. Tinha 18 anos, pele escura como ébano polido e olhos que ainda guardavam uma centelha de esperança, algo raro em quem nascerá em cativeiro. Trabalhava na casa grande, auxiliando a cozinheira e cuidando da limpeza dos quartos. Era respeitada entre os outros escravizados por sua inteligência e gentileza, e Henrique sempre a tratara com particular consideração, impressionado com sua dignidade inabalável. Joana sonhava secretamente com a liberdade, juntava cada palavra gentil do coronel como quem coleciona moedas raras, alimentando a fantasia de que um dia, talvez, ele a libertasse. Lúcio a notou no terceiro dia. Ela estava arrumando flores na sala principal quando ele desceu para o café da manhã. Algo nela capturou sua atenção, talvez fosse a forma como ela trabalhava com cuidado, talvez a beleza que emanava apesar da condição humilhante. Mas, principalmente, era a fagulha de humanidade em seus olhos. Lúcio tinha um prazer perverso em apagar essa luz nas pessoas. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer casualmente onde ela trabalhava. Um comentário aqui, um olhar prolongado ali. Joana sentia o perigo se aproximando como um animal farejando uma tempestade distante. Ela tentou evitá-lo, mudando suas rotas pela casa, pedindo para trabalhar em outros setores. Mas Lúcio era persistente, e ela não tinha para onde correr. A casa grande era seu território de trabalho, e ele sabia disso. Uma manhã, quando ela limpava o corredor, ele a encurralou contra a parede, com aquele sorriso que fazia seu estômago revirar. Você sabe quem eu sou, não sabe? Ele sussurrou, seu hálito quente no rosto dela. Sabe o que posso fazer? Joana tremeu, mas manteve os olhos baixos, rezando silenciosamente para que alguém aparecesse. Ninguém apareceu. Ele apenas riu e se afastou, deixando-a trêmula e com lágrimas nos olhos. Naquela noite, Joana procurou a mãe de santo mais velha da senzala, Mãe Benedita, uma mulher de 70 anos que carregava a sabedoria de 3 gerações. Contou-lhe sobre Lúcio, sobre o medo que sentia. A anciã segurou suas mãos e disse com voz grave: esse menino tem o diabo no olhar. Você precisa contar para o coronel, ele é diferente dos outros brancos. Mas Joana sabia que sua palavra não valia nada contra a de um filho da patroa. Quem acreditaria em uma escravizada? E se Marcela ficasse sabendo, seria o fim. Ela estava presa em uma teia sem saída, e Lúcio sabia disso. Era justamente isso que ele queria, o poder absoluto sobre alguém que não podia se defender. Lúcio começou a testar os limites. Chamava Joana ao seu quarto com pretextos banais, um copo de água, uma janela para fechar, um livro para buscar. Cada vez, ele a mantinha ali um pouco mais, seus comentários ficando progressivamente mais ousados, suas mãos acidentalmente tocando-a. Joana suportava em silêncio,
o coração disparado, rezando para que aquilo passasse. Mas ela sabia, no fundo de sua alma, que estava apenas adiando o inevitável. Lúcio era como uma cobra constringindo sua presa, cada dia apertava um pouco mais o cerco. Os outros escravizados começaram a notar. Sussurros circulavam pelas senzalas. Alguns dos homens mais velhos cogitaram ir até o coronel, mas o medo da retaliação os paralisava. E se Henrique não acreditasse? E se ele, apesar de toda sua reputação de justiça, escolhesse proteger o enteado? Era o filho da esposa, afinal. Poucos senhores colocariam a palavra de uma escravizada acima da paz doméstica. Mesmo um homem bom como Henrique tinha seus limites, ou assim eles temiam. Joana estava sozinha, e ela sabia disso. Uma tarde, Marcela chamou Joana para uma conversa particular. A mulher a examinou com olhos frios e calculistas antes de dizer: "Meu filho comentou que você tem sido conveniente em seus serviços. Ele está satisfeito com seu trabalho." As palavras eram aparentemente elogiosas, mas o tom carregava uma mensagem clara. Marcela sabia, e estava dando sua bênção silenciosa. Joana sentiu o chão desabar sob seus pés. Não era apenas Lúcio, era a mãe dele, a própria senhora da casa, que estava sancionando o horror que estava por vir. Naquele momento, Joana compreendeu que não haveria salvação. Henrique, ocupado com os negócios da fazenda e com a integração das duas propriedades, permanecia alheio ao que acontecia sob seu próprio teto. Quando Joana o via passar pelos corredores, ela queria gritar, implorar por ajuda. Mas as palavras morriam em sua garganta. Como explicar? Como fazer um homem entender o terror que ela sentia sem provas concretas? Lúcio era esperto, nunca ultrapassava certos limites quando havia testemunhas, nunca deixava marcas visíveis. Era um predador paciente, e seu jogo estava prestes a alcançar o clímax. Joana apenas não sabia que faltavam menos de 3 dias para o pior acontecer. Foi numa quinta-feira. Marcela tinha ido visitar uma fazenda vizinha e não voltaria até o dia seguinte. Henrique estava na cidade resolvendo questões no cartório sobre a unificação das terras. A casa grande estava estranhamente silenciosa, com apenas os empregados circulando discretamente. Lúcio observou a partida do padrasto da janela de seu quarto, e seu sorriso se alargou. Era a oportunidade perfeita. Ele havia planejado cada detalhe, cada movimento. Aquela noite, Joana seria sua, e não haveria ninguém para impedi-lo. Ao anoitecer, Lúcio mandou chamar Joana. A mensagem foi entregue por outra escravizada, mais velha, que segurou o braço da moça e sussurrou: "Não vá, filha. Fuja, se esconda, qualquer coisa." Mas para onde fugir? A fazenda era isolada, cercada por quilômetros de cafezais e mata. E se a capturassem fugindo, o castigo seria terrível, não apenas para ela, mas para sua família na senzala. Lúcio sabia disso, contava com isso. O sistema estava desenhado para que suas vítimas não tivessem escolha. Joana respirou fundo, murmurou uma prece aos orixás de seus ancestrais e subiu as escadas em direção ao quarto dele, cada degrau um passo mais próximo do abismo. Quando ela entrou no quarto, Lúcio estava recostado na cama, aquele sorriso detestável no rosto. "Fecha a porta", ele ordenou. Joana obedeceu com mãos trêmulas. "Você sabe por que está aqui, não sabe?" Ele se levantou, caminhando em círculos ao redor dela como um predador. "Você é minha agora. Posso fazer o que quiser, e ninguém vai impedir." Suas palavras eram veneno puro. Joana manteve os olhos no chão, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Por favor, senhor", ela sussurrou. "Eu imploro." Mas súplicas só alimentavam o prazer dele. Ele se aproximou, estendeu a mão e a porta se escancarou. Henrique estava ali, o rosto transfigurado pela fúria mais pura que Joana já tinha visto em um ser humano. Ele tinha voltado mais cedo, um problema no cartório adiara a reunião. Ao chegar e notar a ausência de Joana nos lugares habituais,
Algo nele despertou um alarme. Perguntou onde ela estava. Uma das escravizadas mais velhas, vencendo o medo, contou-lhe tudo. Henrique subiu aquelas escadas 3 degraus de cada vez, o coração martelando com uma mistura de pavor e raiva. E agora estava ali, testemunhando a confirmação de seus piores temores. Saia do meu caminho, padrasto, Lúcio disse com arrogância. Isto não é da sua conta. Mas estava muito enganado. Joana, vem aqui. A voz de Henrique era um trovão contido, vibrando com uma autoridade que fez até Lúcio recuar instintivamente. Joana correu para trás do coronel, tremendo violentamente, soluçando. Henrique a protegeu com seu próprio corpo, mantendo-a atrás de si. Você está bem? Ele perguntou sem tirar os olhos do enteado. Ela conseguiu apenas acenar que sim. Vai para a cozinha. Pede para a cozinheira te dar chá e fica lá até eu ir falar contigo. Vai. Joana praticamente voou para fora do quarto, e pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez houvesse justiça no mundo. Henrique fechou a porta e se virou para Lúcio. O jovem tentou recuperar a compostura, cruzando os braços com falsa insolência. Não sei o que você pensa que viu, mas silêncio. O berro do coronel fez as paredes tremerem. Você acha que eu sou estúpido? Você acha que não percebi o que estava acontecendo? Eu dei a você o benefício da dúvida, disse a mim mesmo que estava imaginando coisas. Mas eu estava certo desde o primeiro momento que te vi. Henrique estava magnificente em sua indignação moral, um homem finalmente confrontando uma maldade que ele havia tentado negar. Ela é uma escrava. Lúcio finalmente explodiu, revelando sua verdadeira natureza. Uma propriedade. Eu posso fazer o que quiser. É assim em toda a fazenda. Você é o único idiota que trata essa gente como se fossem gente de verdade. Minha mãe me contou sobre suas ideias ridículas, mas eu não imaginei que fossem tão patéticas. Cada palavra era um veneno cuspido com desdém. Mas Henrique não recuou um centímetro. Ela é gente, disse ele, a voz baixa agora mas carregada de uma intensidade ainda maior. Ela é um ser humano. Tem nome, tem família, tem alma. E você ia violentá-la, destruí-la. Pelo quê? Por que você pode? Porque nasceu em uma família rica. Meu pai fazia o mesmo. Lúcio gritou, revelando finalmente a origem de sua monstruosidade. Todos os fazendeiros fazem. É nosso direito. Henrique sentiu náusea. Seu pai era um monstro, então. E se você seguir esse caminho, será um monstro também. Mas não nesta casa. Não sob meu teto. Não enquanto eu estiver vivo e puder impedir. Lúcio tentou empurrar Henrique e sair do quarto, mas o coronel, apesar da idade, ainda era forte. Segurou o braço do jovem com força de aço. Você vai aprender, prometeu, mesmo que seja a lição mais dolorosa da sua vida. Quando Marcela retornou no dia seguinte, encontrou a casa em um estado de tensão palpável. Henrique a esperava na biblioteca, o rosto grave como pedra. Precisamos conversar sobre seu filho, ele disse sem preâmbulos. Marcela tentou defender Lúcio imediatamente, mas Henrique ergueu a mão. Eu sei o que ele ia fazer. Eu o peguei em flagrante. E você vai ouvir-me até o final. Pela primeira vez desde que se conheceram, Marcela viu no marido uma firmeza que não admitia discussão. Ele contou tudo, as observações que fizera, o relato das outras escravizadas, e o que ele próprio testemunhara naquele quarto. Marcela tentou minimizar. São apenas escravas, Henrique. Isso acontece em toda parte. Meu falecido marido, seu falecido marido criou um monstro, Henrique a interrompeu. E você, ao fechar os olhos, permitiu que ele se tornasse algo ainda pior. Mas isso acaba hoje. Ou vocês dois se submetem ao que vou propor, ou eu anulo este casamento e você volta para suas terras. E eu garanto que toda a região vai saber o porquê.
Sua reputação será destroçada. Era um blefe parcial. Henrique não queria destruir a mulher, mas ele precisava fazê-la entender a gravidade da situação. A punição que Henrique elaborou foi revolucionária para a época. Lúcio seria obrigado a trabalhar nas lavouras ao lado dos escravizados por 3 meses. Não como supervisor, mas como trabalhador. Acordaria no mesmo horário, comeria a mesma comida, sentiria o mesmo sol escaldante, as mesmas mãos calejadas. Você vai aprender o que é ser tratado como propriedade, Henrique declarou. Vai entender na própria pele o que tentou fazer com Joana. Lúcio explodiu em protestos, Marcela chorou, mas Henrique foi irredutível. É isso ou o escândalo público. Escolham. Mas havia mais. Joana foi chamada à biblioteca. Ela entrou tímida, ainda traumatizada. Henrique pediu que ela se sentasse, um gesto inédito, que fez Marcela arregalar os olhos. Joana, ele começou, lamento profundamente pelo que você passou. Deveria tê-la protegido antes. Mas vou consertar isso agora. Ele tirou um documento do bolso. Este é seu papel de alforria. A partir de hoje, você é livre. Além disso, se quiser permanecer na fazenda, trabalharás como empregada assalariada. Terás um quarto próprio na casa, não nas senzalas. E terás meu respeito eterno. Joana não conseguiu conter as lágrimas. Marcela estava chocada, Lúcio furioso, mas nenhum dos dois ousou contestar naquele momento. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Lúcio. Sob o sol implacável, trabalhando do amanhecer ao anoitecer, ele experimentou pela primeira vez o que significava ser considerado menos que humano. Os outros trabalhadores, inicialmente desconfiados, gradualmente começaram a tratá-lo com uma cordialidade cautelosa. Eles não se vingaram, ao contrário, mostraram-lhe como fazer o trabalho, compartilharam água, até riram com ele quando ele cometia erros ridículos. Essa gentileza inesperada foi mais devastadora para seu orgulho do que qualquer crueldade poderia ter sido. Henrique fazia questão de visitá-lo diariamente nos campos. Entende agora? Ele perguntava. Essas pessoas que você considerava objetos têm mais humanidade no dedo mindinho do que você mostrou em toda a sua vida. As palavras eram duras, mas havia nelas uma intenção educativa. Lúcio, exausto e humilhado, começou lentamente a enxergar. Ouviu as histórias dos outros trabalhadores, famílias separadas, castigos injustos, sonhos destruídos. Viu suas crianças brincando com alegria apesar de tudo. Testemunhou sua dignidade inabalável. E algo dentro dele começou a rachar. Joana, agora livre, floresceu. Henrique cumpriu sua promessa. Ela tinha um quarto bonito, recebia salário, era tratada com respeito. Ela até começou a aprender a ler com a ajuda do coronel, que dedicava 1 hora por dia para ensinar qualquer trabalhador interessado. Marcela, inicialmente ressentida, foi gradualmente tocada pela transformação que via não apenas em seu filho, mas em toda a fazenda. Henrique estava criando algo revolucionário, uma comunidade onde a dignidade humana era o princípio fundamental. Seria destruído quando a abolição viesse, décadas depois? Provavelmente. Mas por agora, era um farol de esperança. No último dia dos 3 meses, Lúcio pediu para falar com Joana. Henrique organizou o encontro na biblioteca, permanecendo presente como protetor. Lúcio, o rosto queimado de sol, as mãos calejadas, manteve os olhos baixos. Eu não espero seu perdão, ele começou, a voz embargada. O que eu ia fazer? Não há desculpa. Eu era um monstro. Talvez ainda seja. Mas eu entendo agora. Você é uma pessoa. Todos vocês são pessoas. E eu passei minha vida inteira sem enxergar isso. Joana o estudou por um longo momento antes de responder. Eu não te perdoo. Não ainda. Talvez nunca. Mas eu vejo que você está tentando ser diferente. E isso já é alguma coisa. Anos depois,
Quando a abolição finalmente chegou, a Fazenda Santa Cruz foi uma das primeiras a libertar voluntariamente todos os trabalhadores escravizados. Henrique ofereceu terras e ajuda para que montassem suas próprias fazendas. Muitos ficaram, agora como parceiros e não como propriedade. Lúcio, transformado pela experiência, tornou-se um abolicionista fervoroso, usando a fortuna da família para ajudar escravizados a comprarem sua liberdade. Nunca se casou, nunca teve filhos, disse que não merecia. Joana casou-se com um homem livre, teve 3 filhos, e viveu até os 80 anos, sempre lembrando daquele momento terrível que quase destruiu, e do homem justo que a salvou. Sua bisneta se tornaria uma das primeiras advogadas negras do Brasil, carregando consigo a história da avó como um lembrete de que mesmo nos momentos mais escuros, a dignidade humana pode prevalecer se houver alguém corajoso o suficiente para defendê-la.